Bom, meus cumprimentos àqueles que acompanham meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você esteja assistindo este vídeo. Meu nome é Adir Machado. Eu atualmente sou diretor de controle externo do Tribunal de Contas, sou advogado, professor de Direito. E venho nesta oportunidade conversar com vocês sobre um tema polêmico, cuja repercussão geral já está reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e a matéria também está discutida em uma ação direta de constitucionalidade. O tema é a contratação de serviços advocatícios pela administração pública. Por volta de agosto de 2011, eu escrevi um artigo que tem justamente esse título: Contratação de serviços advocatícios pela administração pública. Naquela oportunidade, o que eu pretendia afirmar é que já havia uma divergência entre o Supremo Tribunal Federal e o STJ quanto à matéria. Esta divergência repercutia nos estados, sem falar na divergência ocorrida nos mais diversos tribunais de contas e o TCU. Para completar aquele caldo, a OAB tinha uma posição completamente diferenciada, que em parte coincidia com o pensamento do Supremo Tribunal Federal. Mas, de 2011 para cá, essa matéria ganhou outros contornos, ela foi tratada de forma diferente pela jurisprudência, e eu gostaria de atualizar a minha posição sobre o fato. O tema é polêmico. Desde já eu afirmo que tem gerado uma grande insegurança jurídica para advogados, escritórios de advocacia e também para aqueles que analisam os contratos públicos, como é o caso dos tribunais de contas. A primeira questão a ser levantada no momento diz respeito a uma premissa de que eu parti no artigo que eu escrevi, divulgado na época no site Jus Navegante. Naquela oportunidade, eu dizia que o modelo posto na Constituição Federal pelos artigos 131 e 132 era de reprodução obrigatória para estados e municípios. Eu falo do princípio da simetria. Bom, eu mantenho essa posição pessoal, mas gostaria de revelar que o Supremo Tribunal Federal derrubou esta posição através do recurso extraordinário 690-765 de Minas Gerais. O que eu quero dizer com isso? A estruturação da Procuradoria em uma carreira, através de concurso público, ela é obrigatória para a União e obrigatória para os estados, mas não é obrigatória para os municípios. Vale dizer, o prefeito não está obrigado a ter procuradores de carreira em sua prefeitura, realizar concursos públicos para procuradores. Esta é uma posição, pelo menos até o presente momento, fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a partir do julgamento desse recurso extraordinário, o 690-765, que eu recomendo a leitura para aquele que segue o nosso canal, uma outra questão passa a ser discutida. Bom, se eu não tenho um procurador de carreira, quem eu contrato? Uma pessoa física? Eu faço uma licitação para contratar uma pessoa física? Posso contratar um escritório de advocacia, ou seja, uma pessoa jurídica? Eu posso terceirizar o serviço jurídico de procuradoria do município, ou seja, a assistência jurídica do município pode ser terceirizada. Bom, muito bem. Isso nos remete à velha discussão entre o Supremo Tribunal Federal e o STJ. O Supremo Tribunal Federal dizia anteriormente, lá na época do julgamento da ação penal 348 ou do habeas corpus 86198, naquela época o Supremo Tribunal Federal dizia que não precisava licitar, não era o caso de licitar. Ou seja, era possível e era necessário fazer uma inexigibilidade de licitação, porque o Estatuto da Ordem dos Advogados não permitia a concorrência entre advogados por honorários, sem falar que não era possível estabelecer critérios objetivos para julgar
quem deveria ganhar a licitação ou quem deveria executar um serviço numa prefeitura, porque o serviço advocatício pressupunha uma confiança, uma fidúcia entre quem vai contratar e o advogado que vai prestar o serviço. Ou seja, essa relação é uma relação pessoal de confiança entre contratante e contratado. Esta era a posição do Supremo Tribunal Federal. E eu digo era porque de lá para cá já existem algumas decisões do Supremo em sentido contrário, que eu vou utilizar apenas uma como paradigma. A decisão proferida no inquérito 374, que foi conduzida, que foi relatada pelo ministro Roberto Barroso. O ministro Roberto Barroso estabelece uma premissa nesse voto no inquérito 374, repito, ele diz que é possível contratar advogados sem licitação. É possível que o município contrate advogados sem licitação. Quando ele diz é possível, ou seja, que a própria Constituição estabelece exceções para a obrigação de licitar, ele está nos dizendo que a licitação é a regra. Então, esta é a grande mudança na posição do Supremo Tribunal Federal. A inexigibilidade de licitação deixa de ser a regra para a contratação de serviços advocatícios e a licitação passa a ser a regra. Porém, ele estabelece com muita clareza, em sua opinião, que foi chancelada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em que situações a licitação pode ser dispensada. Neste caso, melhor dizendo, seria inexigível, ou seja, um caso de inexigibilidade de licitação, especialmente em razão da notória especialização do advogado contratado ou do escritório de advocacia e pela singularidade do objeto. Mas ele não fica apenas nessas exigências básicas, aliada à exigência que a própria lei de licitação traz de que uma contratação por inexigibilidade, apesar de não ter formalmente uma licitação, o preço contratado precisa ser justificado, bem parametrizado em relação ao mercado. Mas duas outras situações precisam ser destacadas no voto do ministro Barroso. É que ele exige um procedimento formal, isso me parece também pacífico, e também que fique provada a inadequação do serviço público, do serviço de procuradoria do município. O que ele quis dizer com isso, na verdade, é que alguns municípios podem, não são obrigados, mas podem ter uma estrutura em carreira de sua procuradoria. E se tiver, mesmo assim não está impedido de contratar advogados, desde que prove de que há um excesso de serviço para o número de profissionais, de que falta um profissional específico para uma determinada matéria de direito, enfim, que haja uma necessidade esporádica, excepcional, da contratação de um terceiro para executar o serviço, para além daqueles que estão estruturados na carreira. Se não houver estrutura em carreira, isso está liberado, embora a regra seja a licitação, ainda assim, se você prova de que o serviço é singular, de que o objeto é singular, de que o profissional tem notória especialização, é possível fazer uma inexigibilidade de licitação e contratar o advogado ou o escritório de advocacia diretamente. Mas até aqui eu estou falando de uma mudança jurisprudencial, ou seja, de uma diferente posição do Supremo Tribunal Federal sobre uma matéria. Ora, se conhecemos a decisão do Supremo e seguimos, está tudo bem. Mas ainda assim, existe um espaço subjetivo nessa decisão do Supremo. Por quê? Porque se o Supremo libera o município para contratar escritórios de advocacia ou advogados, sem que este serviço esteja estruturado numa carreira, ou seja, sem um concurso público, certamente esses serviços serão contratados para fazer um acompanhamento administrativo, judicial, das questões jurídicas dessa prefeitura, por exemplo, ou de uma Câmara Municipal. E esse serviço será rotineiro.
existe aquela discussão acerca de se os serviços rotineiros são ou não serviços singulares a justificarem uma inexigibilidade de licitação. Então, significa dizer, pelo menos aqui, temos um grande problema, qual é? Se o serviço fosse rotineiro, eu teria que fazer a licitação. Mais uma vez, essa situação se choca com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que proíbem, inclusive estabelecem que isso é uma falta ética do advogado, o advogado participar de licitações competindo com o seu colega por honorários advocatícios, competindo pelo cliente. Essa é uma situação ainda não resolvida por essa questão do Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus, essa questão está para ser discutida num agravo de instrumento que está em repercussão geral, que é o 791-811 de São Paulo. O fato do Supremo Tribunal Federal colocar essa discussão em repercussão geral, que ainda não foi decidida, pelo menos nos acende um sinal amarelo, no sentido de que não é muito interessante punirmos advogados e escritórios de advocacia quando realizam contratos diretos com seus clientes, no caso a administração pública, seguindo o Estatuto da Ordem dos Advogados, que inclusive lhe colocam punição ética acaso façam de forma diferente. Tanto é que a OAB, diante do novo quadro jurisprudencial do Supremo, ajuizou a ação direta de constitucionalidade número 45, onde pede a declaração de constitucionalidade do artigo 13, 25, 26 da Constituição, ou da Lei de Licitações, e sua compatibilidade com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que a regra para a contratação de serviços advocatícios é a inexigibilidade de licitação e não a licitação. Eu gostaria de dar como arremate dessa discussão a informação de que o STJ vem condenando advogados e escritórios de advocacia por improbidade administrativa em função do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, ofensa aos princípios da administração pública, quando este advogado ou escritório de advocacia é contratado fora das hipóteses de inexigibilidade de licitação, ou seja, para serviços rotineiros, para serviços que não são singulares. Ora, isso tudo tem montado um caldeirão que tem gerado insegurança jurídica para os gestores públicos, prefeitos, presidentes de câmaras, dirigentes de órgãos públicos e também para os advogados e também para os escritórios de advocacia. É preciso, então, olhar bem para este voto do ministro Barroso no inquérito 3074, para a abertura que ele deu, mas o que eu estou pregando é que a inexigibilidade de licitação é a regra, continua sendo a regra para a contratação de serviços advocatícios, mesmo que esses serviços advocatícios sejam rotineiros, em função de que o que é singular no serviço advocatício é o próprio serviço em si, é a própria prestação de serviços jurídicos pelo advogado, um serviço sui generis que precisa da confiança entre o contratante e o contratado e também pela dificuldade de se encontrar parâmetros objetivos para afirmar que este ou aquele advogado é melhor do que o outro. A nossa advocacia é pela manutenção daqueles mesmos termos do parecer anterior, com a exceção da obrigatoriedade do concurso público pelo princípio da simetria, em função de que isso foi derrubado pelo Supremo. Nós sabemos que o Supremo pode mudar essa posição, esperamos até que mude, mas até que o Supremo venha mudar uma posição consolidada, precisamos respeitar aquela condição. É importante mesmo a gente dissecar aqueles itens todos elaborados pelo ministro Barroso na premissa do voto no inquérito 3074. Então, quando ele falar lá de procedimento formal, ele está falando
de um procedimento que, em que pese não seja um procedimento licitatório, é um procedimento que busca justificar a inexigibilidade, justificar o preço, caracterizar a qualidade do advogado ou do escritório de advocacia que está sendo contratado, para que fique clara a sua notória especialização, a sua capacidade de dar conta do serviço. Tudo isso seja formalizado para quem controle possa verificar a regularidade da contratação. Mais polêmica quando ele fala da notória especialização. Porque vamos imaginar, existem 5.000 e tantos municípios no país e cada município tem um tamanho, tem uma peculiaridade, em alguns, apesar do pequeno tamanho, tem questões jurídicas complexas. E não vamos imaginar que um pequeno município vai contratar um dos maiores escritórios de advocacia do país, porque ele tem notória especialização. Muitas vezes um advogado da cidade dá conta do recado lá na prefeitura, e é essa a crítica que nós fazemos ao voto do ministro Barroso, quando ele circunscreve essa notória especialização a algo que seja muito próximo da excelência nos serviços advocatícios. A terceira medida que ele exige no voto dele é o serviço de natureza singular, como se o objeto tivesse que ser muito bem delimitado, e nós já colocamos a nossa posição no sentido de que não é possível limitar a inexigibilidade de licitação a esse serviço singular. Singular mesmo é o próprio serviço da advocacia. Nos demais itens, o voto do ministro Barroso, na minha opinião, não encontra amparo. Então, eu gostaria de remeter o nosso seguidor para o futuro texto, que nos próximos dias será lançado no nosso site www.adirmachado.com.br. Lá nós vamos, nos próximos dias, publicar um artigo que vai descer a detalhes em tudo isso, tentando encontrar parâmetros um tanto diferenciados do que está ocorrendo, nos valendo da liberdade de que o Supremo ainda está discutindo a matéria numa repercussão geral. Quem sabe essa nossa tese possa ser abraçada pelos ministros do Supremo no tocante à contratação de serviços advocatícios. Outro ponto que eu gostaria de ver no país é a matéria regulamentada minimamente pelos tribunais de contas, por recomendações dos ministérios públicos, em função da insegurança jurídica causada para gestores, advogados e escritórios de advocacia quanto à matéria. Mas tudo isso eu vou deixar um pouco mais explicitado nesse artigo que pretendo publicar nos próximos dias. Fiquem atentos, www.adirmachado.com.br. Lá nós teremos esse artigo publicado, que no fundo é a atualização daquele artigo que eu falei no início, publicado em agosto de 2011.